presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu explicações à ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre a liberação de emendas a municípios feita no ano passado pela pasta. A solicitação ocorreu em meio à irritação de líderes com a falta de cumprimento de acordos entre o Executivo e o Congresso. De acordo com os aliados de Lira, o Planalto havia prometido 2 bi em emendas de saúde, mais 300 milhões, mas apenas dos 2 bilhões, apenas 300 milhões foram pagos. Parlamentares do Centrão avaliam que a diferença de valores contribuiu para o cenário conturbado da Câmara. Meu querido Cristiano Vilela, sem dinheiro não há lealdade? Você viu ontem a cara do Arthur Lira e o discurso dele dizendo que os acordos e promessas precisam ser cumpridas. Eu ontem mesmo sabia direito o que ele estava falando, eu falei, isso aí é grana. Está falando de emenda parlamentar, com certeza. E hoje, agora, tá claro isso. Agora, a culpa é do Alexandre Padilha? Você dá um canivete para o cara atravessar uma floresta e a culpa é dele? Então ele fala o seguinte, olha, o que vocês querem para votar esse projeto? Esse aqui, vamos fazer por 3 bi. 3 bilhões esse projeto? Vou lá falar com o presidente. Aí o Lula fala, tudo bem, e libera dos 300 bi só 200 milhões? No caso aí foram 2 bilhões de emendas para a saúde e liberados apenas 300 milhões. Então, ou se estabelece uma relação, eu não acho que essa relação está republicana, sinceramente. Não é crime, não chega a ser um mensalão, não é pagamento de propina, mas não é republicano você fazer a sua obrigação, que é votar, discutir projetos, em troca de dinheiro para mandar para o seu reduto eleitoral, quando outros municípios que não são do seu reduto precisam mais. Então, como é que você vai ver essa caminhada da relação entre o Congresso Nacional e o presidente Lula? E eu quero que você já emenda no seu comentário a saída do PSB da base de apoio do Arthur Lira e provavelmente uma disputa acirrada para a sucessão do Lira. Ou o sucessor feito por ele, ou alguém que o Palácio coloca que seja mais próximo ao seu entendimento. Essa briga vai arder em 2024? Olha, Capês, eu vejo que essa briga vai arder e ela vai arder especialmente, primeiro, para a sociedade, porque quando você tem um conflito entre poderes de uma forma tão aberta como o que a gente tem visto nos últimos anos, quem sai perdendo com isso é a sociedade. E é muito ruim para o governo atual, ele se colocou desde o primeiro momento, ao longo desses 13 meses de governo, ele se colocou no sentido de promover uma relação com o Congresso muito baseada, muito fundamentada nessa troca de emendas. O que eu vejo que é muito ruim, porque a gente acaba institucionalizando, a gente acaba normalizando algo que não é republicano, como você bem colocou, Capês. É algo que não deveria ser aceito tão comumente, tão claramente pela sociedade, o que está acontecendo a olhos vistos, de uma forma escancarada no Congresso Nacional. Agora, eu vejo que existe, sempre quando um não quer, dois não brigam. E numa situação como essa, quando se trata desse troca-troca de emendas por votos, você tem os dois lados e os dois lados têm culpa no cartório. Eu gosto sempre de falar, não dá para dizer, como muitos setores hoje em dia constroem a narrativa, tadinho do governo, o presidente Lula, ele é um coitado na mão do Centrão. Eu não vejo dessa forma. Até porque a forma correta, republicana, é de você construir no parlamento um reflexo da relação de votos que o executivo teve para obter maioria. E o atual poder executivo, o atual chefe do poder executivo, se elegeu dentro de um discurso de uma frente ampla. Frente ampla essa que não está representada na forma das prioridades do governo federal. E é justamente nesse sentido que o governo, portanto, acabou fazendo uma escolha, Foi para essa forma de fazer política pouco republicana, inadequada, ao meu ver, e que, com isso, quem acaba escolhendo esse caminho acaba tendo que lidar com esse tipo de situação. Eu vejo que seria muito mais correto se o governo do presidente Lula se compreendesse como um governo de unidade, de união, e abrisse realmente para os diversos setores a possibilidade de colocar posições, de colocar bandeiras,
de ver os seus projetos favorecidos, de não focar apenas naquele nicho, naquele segmento mais central dos seus apoiadores. Com isso, eu não tenho dúvida que o governo teria uma base parlamentar muito mais sadia, muito mais saudável. Mas o governo fez uma escolha e, infelizmente, dentro dessa escolha feita, a consequência que a gente tem é o cenário que a gente está vendo hoje. Olha, Ana Beatriz, o Cristiano Vilela está coberto de razão. Essa relação é uma relação fisiológica, que beira uma ofensa ao princípio da impessoalidade. Eu comandei uma casa legislativa, não foi a Câmara dos Deputados, foi o segundo maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu nunca aceitei esse tipo de situação e disse ao governador, na época o governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, ele pode ser testemunha disso. Essa casa não trabalha movida a emenda parlamentar, mas trabalha pelo seu orgulho. E ele chegou a dar declarações dizendo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, provou que medidas provisórias não são necessárias. A gente tem que dar uma resposta. Você rejeita o projeto, quando não for bom, discute ou aprova. Agora, esse tipo de relação é ruim, mas no momento em que ela foi iniciada, o governo fica refém dela. E eu queria que você comentasse isso, o Arthur Lira extremamente contrariado com a falta do cumprimento dos compromissos que não deveriam ter sido assumidos, mas foram. E na política você deu a palavra, tem que cumprir. Não deveria ter dado, porque não tem que prometer emenda parlamentar para votar, mas deu a palavra, é complicado. E o que é mais complicado ainda, o Arthur Lira precisa fazer o seu sucessor. E para isso o Centrão tem que estar junto. E sabe o que aconteceu? No programa de ontem, Bia, nós trouxemos a informação de que o PSB, que é o partido do vice-presidente da República, Arthur Lira, gostaria de se desvincular do grupo do presidente da Câmara. Aí vai feder. Aí, então, é arrompimento definitivo. O partido do vice-presidente da República deixa o Centrão, passa, portanto, a integrar um outro bloco que vai ser adversário do Arthur Lira. Então o ano vai ficar ruim, hein? Bom, agora o pessoal do Centrão está querendo que a sigla volte atrás da decisão de abandonar esse bloco. Lira viu a decisão do PSB, Ana Beatriz Hirsch, como um ataque patrocinado pelo governo federal. Eu falei isso ontem. Ele estava contrariado. Política a gente aprende vivendo. Ele estava irritado, irritadíssimo. Em conversa nos bastidores, Lira e aliados sinalizaram para uma retaliação, caso o partido realmente resolva sair do bloco. Relatos apontam que o presidente da Câmara teria dito a integrantes do PSB que eles estavam sendo usados pelo Executivo para tentar enfraquecê-lo e que o problema de ações políticas como essa é, abre aspas, o dia seguinte. Olha que ameaça direta. Vale lembrar que para hoje foi marcada reunião para definição do futuro do partido, PSB. Dirigentes deste PSB já se reuniram com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Então tá indo do PL para o PT. Quem paga mais? Pelo que se sabe, Gleisi pediu para que o PSB não tome nenhuma decisão. Não vem pra cá, não, sem antes ouvir. Não, fica aí, fica quietinho aí. Ô, Ana, que confusão. Agora que eu queria te ouvir. Com esse clima, se concretizar a saída do PSB, não vai aprovar mais nada. Sabe por que não vai aprovar? Porque o presidente tem a prerrogativa de pautar o que ele quer. Capês, antes de falar sobre o PSB especificamente, eu queria fazer um comentário a respeito da questão da pressão que eles estão exercendo sobre a Nízia. A gente chama isso no direito de família de relacionamento tóxico, porque um lado exige vantagens do outro ao invés de fazer aquilo que se espera que ele faça, e isso vira um ciclo vicioso que é absolutamente tóxico. E é redundante falar isso aqui, mas os prejudicados somos nós, a sociedade, porque eles perdem muito mais tempo discutindo o que é melhor para eles do que para a sociedade. A coisa fica sem andar, os recursos ficam parados e quem precisa lá na ponta que acaba sem receber nada. Dito isso, essa questão do PSB é mais uma prova de como as instituições partidárias do nosso país estão fragilizadas, estão completamente destituídas de propósito e de objetivos.
cada dia mais a gente vê que as posições partidárias vão de acordo com quem promete mais, praticamente quem paga mais. Não existe mais fidelidade, não existe mais propósito. Tudo é na base do quanto eu vou ganhar, o que eu vou levar. E mais uma vez, é a sociedade quem perde, porque a gente fica completamente desprotegido com relação ao nosso sistema eleitoral, porque ele depende muito dos partidos hoje em dia. A gente não tem candidaturas avulsas, por exemplo, e aí é um cacique que não necessariamente é candidato e acaba tomando a decisão por todos os outros. André Galhardo, tudo é um jogo de poder, porque o parlamentar está lá, ele se elegeu, imaginamos que ele quer chegar a ser deputado federal, por exemplo, que ele quer fazer alguma coisa, desenvolver algum projeto de utilidade para a sociedade. Mas chega lá, ele quer virar despachante de verba para o interior. Perguntaram uma vez para o carismático senador e deputado federal Heráclito Fortes, do Piauí, no que o político pensa na eleição. Tá bom, uma vez que ele está eleito, o que ele pensa na próxima eleição? É assim? Olha, Capês, você tem ampla experiência política, falou aqui da Lesp, né? E você sabe bem como funciona essa questão da emenda. Vamos voltar um pouco atrás e lembrar da nossa primeira discussão nesse programa, questões fiscais. Todo o orçamento é autorizativo, só as emendas são impositivas. Desde 2015 foi criado esse mecanismo que tem um bom respaldo político, porque se o governo é de oposição, se o deputado ou o senador é de oposição, ele pode correr o risco do governo não executar a emenda dele. Então, se ela é impositiva, esse risco cai por terra. Pois bem, o que se viu a partir dali foi essa base parlamentar que ora está de um lado, ora está do outro, você não tem o apoio, é tudo muito incerto, o que exige do governo ainda mais compromisso em relação a esse orçamento impositivo. Voltando para a questão fiscal, como é que a gente executa todos os planos que o governo está fazendo no começo de 24, por exemplo, se do meio do ano para frente o volume de arrecadação diminuir significativamente? A gente acabou de falar do tamanho do déficit fiscal de 2023, que eu disse, reconheci, não é pequeno, só trouxe aqui à tona algumas questões importantes por trás disso, mas é um déficit elevado. E aí, como é que a gente conclui, como é que a gente conduz a essas emendas, os gastos públicos com menos recursos do que imaginava que teríamos? Então, essa é uma questão que pode ser política, como de fato parece ser, mas também tem a questão fiscal. O governo muitas vezes precisa contingenciar o orçamento e isso acaba afetando também o volumoso volume que é redundante, de emendas parlamentares. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa que está em jogo. Então, quando você precisa restringir o volume de recursos que o governo pode gastar dentro do orçamento, com vistas a adequar aquilo que foi planejado com aquilo que está sendo executado, você acaba esbarrando numa questão nessas emendas parlamentares e, consequentemente, acaba gerando rusgas políticas. E pode ser isso que está se tratando. Só para não dizer, Capês, para finalizar, a própria base governista está chateada porque parece que isso envolveu também políticos que estão dentro da base do governo. Agora, Cristiano Vilar, só um rápido comentário seu. Você que é advogado eleitoral e tudo, está bem ambientado com isso. O Centrão já pegou 2 ministérios. Pegou a presidência da Caixa também. Está pegando grande fatia das emendas parlamentares. O PSB está lá com o discreto Geraldo Alckmin na vice-presidência. O Márcio França perdeu o ministério mais importante da vida dele, que é o Ministério de Portos e Aeroportos, na hora que ia ser feita a obra da vida dele, em cujo lançamento ele foi desprestigiado e colocado lá atrás. Está numa salinha do ministério gigantesco, nem vou repetir aquele nome comprido que nem serve para nada. E agora o PSB, a presidente do PT fala, não vem para cá, não toma nenhuma decisão precipitada. Que desmoralização crescente a que está submetido o PSB e está perdendo a sua identidade. Se ele é centrão, ele é direita, ou ele é esquerda, ou ele é conveniência.
Olha, eu vejo que nós temos, no caso do PSB, isso fica muito evidenciado, o desprestígio que o governo dá para aqueles aliados que não são os seus aliados mais internos, mais íntimos. E o PSB, embora seja um partido que historicamente é próximo do PT, está no campo mais alinhado à esquerda, mas é totalmente diferente a forma como o PT se relaciona com o PSB em relação à forma como ele atua em relação aos seus grupos, aqueles grupos mais próximos, mais organizados. Você vê que quando se fala de demitir algum ministro para que se traga algum outro nome, como foi nesse caso agora que tivemos do ministro da Secretaria de Portos e Aeroportos, por exemplo, em momento algum se cogitou tirar algum ministério do PT. Isso não. Quer dizer, quem é que bota a cabeça a prêmio? Ah, não, tira o PSB, tira outro partido, mas nunca tira o PT. Esse tipo de relação, ele naturalmente vai se desgastando. Durante um primeiro ano de governo, é natural que determinados movimentos não sejam feitos. Mas quando o tempo vai passando, vai se verificando a necessidade que o partido tem até de respirar, até para que o partido não acabe. E aí a gente não pode esquecer que agora nós estamos num contexto de cláusula de barreira, onde a cada eleição esse sarrafo ele vai aumentando, no sentido de que partidos que não façam um mínimo de votos, um mínimo de cadeiras, acabem não podendo continuar atuando efetivamente no cenário eleitoral. Então, partidos como o PSB, por exemplo, têm que pensar no seu futuro, na sua realidade. Não é à toa que num primeiro, agora, recentemente, quando o presidente Lula deu uma indireta dizendo que o PSB não deveria ter candidato a prefeito de São Paulo, o PSB foi lá e não concordou. Não concordou, tanto que o próprio vice-presidente da República teve presente, o ministro Márcio França teve presente no lançamento de Tabata Amaral pelo PSB em São Paulo, por exemplo. Então você vê que o partido, ele até pode tolerar algumas coisas, mas ele tem o senso de sobrevivência. E esse senso de sobrevivência, ele é muito forte, especialmente no ano eleitoral.